fazer uma leitura bíblica que nós encontramos no livro aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Prezado amigo, companheiro, irmão em Cristo, neste dia desejo falar um pouco sobre a vida após a morte, ou fazer uma pergunta para ti: onde passarás a eternidade? Nós sabemos que falar de morte não é assim muito agradável para muitos. Tem muitos até que não fazem questão ouvir falar de morte. Mas, meu prezado, para todo ser vivente, a coisa mais certa vai ser a morte, porque não somos eternos. Estamos aqui por um período de tempo. Todos haveremos de passar desta vida para outra. Iremos passar pela morte. E aqui nós temos essa passagem bíblica que diz que está ordenado aos homens morrerem uma vez. Mas não para aí a frase. Continua dizendo: vindo depois disto o juízo. Meu prezado, se é que sabemos que existe uma eternidade, nós aqui não somos eternos, mas temos uma alma que é eterna. A nossa alma é imortal, nosso espírito é imortal. Se nós morremos, nós vamos morrer no corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito continua vivo. E a grande pergunta é: aonde passaremos a eternidade? Com Deus ou distante dele? Porque a própria Bíblia diz que há dois caminhos para o homem escolher um deles. Caminho estreito, que leva para o céu, para o paraíso, para junto de Deus. E o outro caminho é o caminho largo, caminho do mundo, caminho do pecado, caminho da liberdade, onde qualquer um pode andar da maneira que bem lhe convier. Mas o fim desse caminho diz que leva para a perdição eterna. Mas quem deseja viver com Cristo Jesus, viver uma vida após a morte, junto de Deus, junto de Cristo, ele deve fazer a sua decisão enquanto está aqui em vida. Porque depois da morte, não tem mais escolha. A pessoa partiu, depois da morte, não existe mais. Eu ainda posso passar, se eu estou, quem sabe, num lugar terrível. Aqui vai ficar parentes, familiares que vão interceder por mim e eu posso passar ainda para um lugar melhor. Veja só o que diz o próprio Senhor Jesus na parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31, temos essa passagem. Se o amigo quiser conferir, leia essa passagem, mas eu quero fazer observação de um versículo, no versículo 26, quando nós vemos que Lázaro já estava no seio de Abraão, isto é, no paraíso de Deus, e o rico foi lançado no Hades, ali aonde só existe dor, tristeza, lamento, choro, ranger de dentes, enfim, aonde só existe condenação. Mas diz-nos nessa parábola que o rico, então, estando
atormentado. E diz aqui, no versículo 26, além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. O rico estava pedindo para que Lázaro viesse, ao menos, molhar a sua língua com água, que ele estava em tormento, estava com sede e ali não tinha água. Mas a palavra do Senhor foi: não dá. Quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não vai passar para aqui. Então, portanto, se alguém ensina o ensino do purgatório, que pode sair daquele lugar de tormento para outro lugar, quem sabe para o paraíso, não confere com a Bíblia. Então, meus prezados, a Bíblia é clara, sabendo que todos nós somos pecadores, pecamos, já nascemos com o vírus do pecado, conforme diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, aonde nos diz a palavra do Senhor que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, aí nos diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O versículo anterior também diz, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, uma vida eterna com Cristo, com Deus. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele falou aos seus discípulos que ele estaria em breve subindo ao céu e, enfim, mandaria outro Consolador aqui, porque ele não estaria mais em presença com ele fisicamente, mas mandaria o Consolador, o Espírito Santo. E ali no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele animou os discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E veja só o que ele diz. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu prezado, que promessa gloriosa! Próprio Senhor Jesus dizendo que Ele há de nos preparar um lugar, porque Ele deseja, aonde Ele está, que nós também estejamos com Ele. Todo aquele que pertence a Cristo Jesus, entrega sua vida a Cristo, tem um lugar reservado para junto do Senhor, pois Ele foi preparar lugar, e Ele deseja que nós estejamos aonde Ele está. E uma frase que eu sempre digo, com certeza, o Senhor Jesus está no melhor lugar. Não existe lugar melhor do que este, estar ao lado do Senhor Jesus. E Ele deseja que tanto eu como você, um dia, há de estar com Ele. Portanto, prepara-te enquanto há tempo. A escolha é nossa, a escolha é tua e é minha. Porque a própria Bíblia nos diz, lá em Gálatas, no capítulo 7, versículos 7 e 8, temos uma advertência para nós, para todo ser humano que vive aqui. Diz o apóstolo Paulo, Gálatas 6, e 7 e 8, não erreis. Então ele já chama a atenção para ter cuidado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Uma vida eterna com Deus. Meu prezado, o que tu vai escolher vai depender o que você fez na tua vida aqui. Mas, quem sabe você pode dizer, mas eu fiz tanta coisa ruim, fiz tanta coisa errada. Mas existe um escape. Se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, nos diz a Bíblia que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda iniquidade, isto é, de todo pecado. Também nós temos certeza que se o Senhor Jesus perdoar os nossos pecados, diz-nos a Bíblia que eles são lançados no mar do esquecimento. Enfim, o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, isto é, não faz cobrança desses pecados quando nós nos arrependemos deles e confessamos os nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E aí vale aquela palavra, este versículo: todas as coisas passaram, coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Isto é, começou uma nova vida para nós. O pecado de outrora não será lembrado mais, porque agora começamos uma nova vida com Cristo, porque nascemos de novo através do Espírito, e o nosso nome foi escrito no livro da vida. Portanto, meu prezado, nesta nova vida que você agora começa a viver para Deus, você deve viver de tal maneira que você pode desfrutar um dia ali nas mansões celestiais, uma recompensa gloriosa, porque a Bíblia nos promete que haverá um galardão o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Então teremos um encontro com o Senhor Jesus nos ares, juntamente com aqueles que ressuscitaram, que morreram em Cristo, foram ressuscitados primeiro. Teremos um encontro com Cristo nos ares, e aí entraremos para o tribunal de Cristo, aonde vai ser distribuído os galardões que foram feitos de acordo com as nossas atividades aqui. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, pela graça. Mas o galardão que vamos receber vai depender daquilo que nós fizemos. Portanto, meu prezado amigo, faça a tua escolha. Saiba que ao teu lado, ao teu redor, muitos estão morrendo diariamente. Outro dia eu li algo, quer dizer, isto já faz um bom tempo, talvez esta estatística hoje até já possa ser diferente. Mas dizia o seguinte, que morrem por ano 40 milhões de pessoas. Isto é, por mês, 3 milhões e 300 mil pessoas. Por dia, 109 mil pessoas. Por hora, 4.500 pessoas. Por minuto, em um minuto, 75 pessoas. Portanto, morre gente a todo momento. E de repente, chega a tua vez, chega a minha vez. E a grande pergunta é, aonde passaremos a eternidade? Existem dois destinos. Ou o céu, paraíso com Cristo, ou no lado oposto, que é o inferno. E lá tem condenação eterna. Mas quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Por isso, eu te aconselho, receba a Cristo hoje, se você ainda não entregou a tua vida. E você que já serve a Cristo, procura permanecer firme até aquele dia glorioso. Que Deus te abençoe. E eu desejo fazer uma oração em teu favor. Senhor, prepara cada um para aquele dia glorioso do encontro contigo nos ares, quando queremos estar contigo para toda a eternidade, estar ali naquele lugar que foste preparar para nós, pois sabemos que é o melhor lugar que alguém pode estar. Senhor, abençoa cada um
que ouviu esta palavra e aqueles que estão aguardando em Ti para a solução do problema, resolve o problema dessa pessoa. Os que estão enfermos, Tu podes repreender a enfermidade e curar. Dai a Tua bênção, a Tua graça, a Tua ajuda e vitória para cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.